Sejam todos muito bem-vindos ao Pode Acelerar, um podcast especial do Grupo Acelere para compartilhar cases, metodologias e uma série de experiências do que nós vivemos nos bastidores e no palco. E nesse episódio de hoje, nós temos um detalhe muito especial, nós temos temas muito importantes. E eu quero saber de Lohane, nossa CEO, nossa representante oficial aqui da Acelere. Lohane, se tem uma coisa que o profissional de RH vive, é com frio na barriga na hora de fazer uma negociação, principalmente para angariar orçamento. Eu e você já vivemos muito essa dor no passado nas nossas carreiras, quando a gente ia negociar com os nossos patrocinadores esse detalhe valioso que é o orçamento. Não tem como fazer um grande projeto de desenvolvimento, não tem como mudar indicador se não tiver um bom orçamento. Como ajudar o RH nessa hora tão delicada? Léo, relacionar os benefícios do treinamento é uma tarefa que o RH precisa fazer. E quanto mais informações ele tem, melhor. Traduzir isso para a linguagem do negócio, o quanto vai melhorar a performance em produtividade, rotatividade, faturamento, é uma informação sobre a qual o RH também tem que refletir, porque essas perguntas serão feitas. E se a meta estiver bem definida, é claro o impacto do negócio. Por exemplo, tivemos uma demanda de uma empresa de tecnologia da informação que queria preparar as suas lideranças para serem mais objetivas, irem direto ao ponto, uma vez que isso estava previsto na mudança da cultura organizacional. O DEC de cultura, o novo código de cultura, previa uma cultura menos orientada a pessoas e mais orientada a resultados. Logo, as pessoas tinham que criar condições de serem mais objetivas, irem direto ao ponto, para isso gerar fluidez nas tomadas de decisão. Imagine que nesse momento o RH está de posse de todas essas informações que não vão impactar diretamente no faturamento e nem na lucratividade, mas que são relevantes para o negócio. Ele vai ali então mapear, como fizemos na época, que a competência comunicação em reuniões, em feedbacks, em reuniões de one-on-one, em tomadas de decisão, essa comunicação, ela precisa ser mais assertiva, mais rápida. E foi nessa competência central que a gente trabalhou durante toda a trilha de aprendizagem. Então o RH precisa trabalhar com todas essas informações para definir o que vai ao encontro da necessidade do negócio naquele momento. E isso não passa por um passo a passo, técnica, descrita em algum livro. A gente trabalha, por exemplo, com as 6Ds, que são as 6 disciplinas que transformam treinamentos em resultados para o negócio, mas em nenhum momento lá está descrito que é dessa forma que se faz. Isso requer repertório, preparo, sensibilidade, e é aí que a gente consegue ajudar o RH. Lohane, diretores e acionistas têm uma linguagem muito especial, focado no negócio, focado nas metas, fazendo com que o negócio aconteça. Como é que o RH pode fazer com que os seus projetos de treinamento e desenvolvimento, eles tenham um nível de assertividade maior na tomada de decisão? Se ele não tem levantamento de necessidade de treinamento, avaliação de desempenho e muitas vezes nem pesquisa de clima. Como gerar isso? Como gerar valor? Como ajudar o RH? Léo, o RH sempre sofre, como você disse, na hora de definir qual é o objetivo do treinamento. Porque às vezes ele não tem indicadores de performance, pesquisa de clima, mas é utilizar os dados que você tem. E juntos, durante o processo de aprendizado, durante a jornada de desenvolvimento, a gente vai coletar mais dados. Então use os dados que tem e na jornada de desenvolvimento, durante o programa de desenvolvimento, colete mais dados. Vou contar 2 cases da Acelere onde a gente usou dados onde parecia tudo estar solto, subjetivo, e a gente conseguiu, através de análise de dados, observar padrões e gerar informação, gerar qual era o objetivo daquele programa de desenvolvimento. Então, me recordo bem, não tem muito tempo, a gente atendeu uma empresa de educação corporativa que é concorrente, mas veio fazer o processo de desenvolvimento de líderes conosco. Eles nos trouxeram várias informações soltas
Dentro dessas informações haviam queixas como há muitas fofocas em bastidor, os líderes não conversam entre si, não tem conversas difíceis, os liderados estão em desalinhamento com a liderança. E a gente foi observando esses padrões e com o nosso repertório a gente conseguiu perceber que ali o objetivo era desenvolver a competência de comunicação assertiva. Por quê? O mesmo comportamento que o líder tinha com seu par, que era não se posicionar em conversas desafiadoras, quando havia alguma divergência, o líder também tinha que ser liderado. Ele não se posicionava com o seu liderado. E isso gerava um grande desalinhamento, isso gerava um ambiente de fofoca, um ambiente de desconfiança. Todo mundo fingindo que estava feliz, mas todo mundo ali sofrendo. Qual foi a meta? Desenvolver comunicação assertiva. E como que a gente mensurou isso? Em cada reunião, os líderes foram desafiados a se posicionar sempre que divergissem de algo. E para a gente ter certeza que as coisas estavam caminhando para a direção correta, a gente tinha que ter pelo menos 2 posicionamentos assertivos em cada reunião. Em uma outra situação, um varejista que vendia caminhões também nos trouxe informações aparentemente soltas, não havia avaliação de desempenho, pesquisa de clima, os indicadores de performance do RH, o único que era bem apurado era a rotatividade. E aí estava a grande queixa. Os colaboradores, eles não são desenvolvidos, eles vão embora, o líder está sempre se queixando que o colaborador não performa, mas ele não consegue desenvolver. E a gente foi buscando as informações, percebemos então que ali a competência-chave era o feedback. Qual foi a métrica? O líder dar um feedback a cada 2 meses, no mínimo, e registrar junto ao RH. E quando o líder desejar o desligamento, ele pensar em desligamento, ele deveria então buscar o RH para que fosse feito ali um plano de intervenção. Isso diminuiu a rotatividade. Então, o RH, ele pode ficar tranquilo. A gente consegue transformar essa grande quantidade de dados em informação e também dá para fazer isso sozinho. Agora, se ele for fazer isso sozinho, mais do que nunca, ele tem que fazer algo que a gente faz bem, que é continuar nutrindo a base de dados, de informações a partir daquilo que a gente vive no programa de desenvolvimento. Então, imagine que aqui na Acelere, entre os encontros, entre os workshops em uma trilha de aprendizagem, a gente convida os treinandos para discutir com a gente quais são os avanços que a gente teve, para compartilhar as histórias que têm ilustrado os problemas que eles vivem, e isso vai trazendo informação, e a gente consegue então orientar o RH a partir dessas informações. E neste último mês lançamos algo que vai melhorar de forma significativa essa habilidade de transformar dados em informações, gerar informações consistentes para retorno de investimento, que é a inteligência artificial. Nós então lançamos um agente de inteligência artificial que utiliza o WhatsApp para falar com o treinando. Imagina que você foi para um treinamento, Léo, na Acelere, 2 dias depois que você foi no treinamento, você começa a receber mensagens pelo WhatsApp do agente de inteligência artificial te estimulando: Léo, faz a tarefa para aplicar o aprendizado que você teve lá. Imagina que quando você vai respondendo a IA, essa sua resposta ela gera mais informações para nós. E agora então, a gente que já tinha conteúdo de ponta, que já tinha metodologia de aprendizagem de ponta, agora a gente tem a tecnologia como nossa aliada. A IA vai coletar informações enquanto ela mentora os treinandos, e tudo isso vai retroalimentar a gente para a gente garantir ainda melhor o retorno do investimento. Lohane, uma dor do RH é que os líderes, eles pedem treinamentos, eles buscam treinamentos, mas na hora H a gente percebe uma baixa. Eles não estão ali focados, acabam ficando no celular, assumem outras responsabilidades e compromissos no horário. Como é que a Acelere faz hoje para garantir que esse líder participe de forma mais efetiva? Léo, essa dor de garantir engajamento do treinando e educação corporativa, ela é grande, ela é real.
esses líderes, eles não escolheram estar no processo de aprendizagem. Então é como se eles fossem reféns sequestrados pelo RH. O RH paga o treinamento e eles vão como reféns lá para a experiência de aprendizagem. E cabe à consultoria, ao trainer, garantir esse engajamento. E agora eu vou contar um pouquinho do que a gente faz na Celere para garantir uma experiência de aprendizagem engajadora, mas não só com líderes, com qualquer público, time de vendas, atendimento, são 5 pilares, Léo. O primeiro pilar é o sentido, o segundo a confiança, o terceiro engajamento, o quarto é aprendizado e o quinto aplicação. Vou te explicar um pouquinho como que isso funciona na jornada do aprendiz. Imagina que você acabou de chegar num treinamento, foi lá refém do RH que contratou o treinamento. Quando você chega, a primeira coisa que você se questiona é: faz sentido eu estar aqui? Não faz mais sentido eu estar respondendo meu e-mail, atendendo os meus colaboradores? É naquele momento que a experiência de aprendizagem precisa fazer com que você perceba que faz sentido estar ali. E para isso a gente utiliza a metodologia PBL, Aprendizado por Solução de Problemas. A primeira coisa que a gente fala pro treinando é: hoje nós vamos resolver X problema que você vive. Então, por exemplo, o líder, quando ele chega para um treinamento de feedback, a gente não fala para ele que ele vai aprender sobre feedback. Nós propomos resolver o problema que ele tem de tentar desenvolver o colaborador e não conseguir. A partir daquele momento, a gente fez uma promessa de avanço. E é a hora, então, da gente trabalhar a confiança. A confiança vai vir de um trainer que ele perceba que esteja preparado para estar ali, de um conteúdo customizado, alinhado à realidade dele, que fale das dores que ele tem no dia a dia. Depois da confiança vem o engajamento. Depois de 1 hora, 1 hora e meia de treinamento, a energia começa a baixar, a vontade de pegar o celular aumenta, e é aí que a gente tem que trabalhar o engajamento. Então a gente utiliza gamificação, experiências de aprendizagem baseadas nas metodologias ativas, então jogos, team building, Lego, design thinking, são todas metodologias que utilizamos para garantir uma experiência engajadora. Logo depois do engajamento, tem que vir um aprendizado. Aí é o ciclo de aprendizagem vivencial. Então, Léo, o treinamento ele tem que gerar uma experiência de oficina prática, mão na massa o tempo inteiro. Se no início do treinamento eu falei que eu iria resolver um problema do líder, durante o treinamento eu tenho que resolver esse problema. Então o líder precisa discutir sobre os seus desafios, aprender sobre a solução que foi ali apresentada. Agora, terminando com um plano de ação e indo para o dia a dia, nada muda se não tiver o quinto pilar, que é a aplicação. A aplicação do aprendizado, ela precisa acontecer. E isso é muito difícil, porque imagine que você tem sempre 20, 30 treinandos, 100, 200 treinandos. Como você vai conseguir tempo, energia, braço, pessoas para conseguir acompanhar todo mundo? É aí que a Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento divulgou, agora no último congresso, em 2025, tem menos de um mês, que há uma tendência muito grande em se usar os chatbots, os robozinhos, para acompanhar essa aplicação do aprendizado. E aí o líder, o treinando, vai se sentir muito engajado, não só nesse processo de aprendizagem, porque ele está vendo o avanço, como em próximos processos e projetos de aprendizado.